Amém, amém. Pode sentar-se, abra a sua Bíblia em Colossenses. Vocês estão sem Bíblia? Pega a Bíblia deles lá. Mas pegaram os celulares não, né? Se não pegaram os celulares, o povo tem Bíblia. Ei, a Bíblia precisa ser devolvida mesmo para eles estudarem a palavra. Como é que eu vou pregar eles sem Bíblia? Né? É o pessoal do Jesus Transforma que está precisando de Bíblia para... Tem muita Bíblia aí? Vocês confiscaram muita Bíblia? É Bíblia. É muita Bíblia, né? Melhor deixar para depois, né? Quem tem celular aí ajuda quem não tem. Quem tem Bíblia no celular ajuda quem não tem, tá? Colossenses capítulo 1, nós vamos ler, tá bom, meus irmãos? Posso começar? Tem uns que passaram, né? Meus irmãos, sem dúvida alguma, que jamais a igreja cresceu no ritmo que está crescendo hoje no mundo desde o final do século passado. Isso é visto em todos os lugares, especialmente os países em desenvolvimento. E na China, por exemplo, onde nós acabamos de visualizar essa cena, para vocês terem uma ideia, segundo John Stott, dos anos 50 para cá, ou seja, na metade do século 20 para cá, a igreja chinesa centuplicou. Você sabe o que é isso? Ela aumentou 100 vezes o número de pessoas que confessam a Jesus. O problema é que na China é assim, em países orientais onde há perseguição de uma maneira geral também é assim. Existe uma igreja oficial controlada pelo Estado e uma igreja clandestina. Por exemplo, o nosso missionário, o pastor Miguel Zuger, ele não dirige uma igreja oficial, ele não é considerado oficialmente pastor, porque as pessoas que estão à frente de igrejas oficiais são reconhecidas como pastores, porém a pregação nessas igrejas é controlada. Não é só na China que é assim, em muitos lugares do mundo. Estava conversando com o pastor João Marcos quando estive na última assembleia, e ele estava dando um relatório sobre isso, e eu estava ao lado de um missionário que nós almoçamos juntos, que é na Albânia. Ele é missionário na Albânia, e ele disse que é a mesma coisa na Albânia. Existe a igreja oficial e muitos desses pastores fazem parte da igreja oficial, mas eles também dirigem a igreja clandestina, e aí o número é bem menor. É um número menor de pessoas, porque as condições são assim, daí para pior, como os irmãos viram. Mas há no mundo, principalmente no sul, no hemisfério sul, um crescimento sem precedentes da igreja. E juntamente com isso, há uma preocupação muito grande. É que esta igreja, este crescimento não está sendo acompanhado pela maturidade dos cristãos. Por isso nós estamos anunciando e estimulando os irmãos a fazerem discipulado, a prepararem a si mesmo. Essa revista tem duas partes, uma parte em que você prepara a si mesmo e a outra parte que você aplica à pessoa que você está discipulando. É muito importante. Eu fiz 20 revistas, eu espero que elas saiam todas hoje. Se precisar, as outras estão ali na secretaria, para que você se considere a partir de hoje um discipulador. Não espere a gente ser a igreja perseguida, e nem ser a igreja que se torna gigantesca, porém com uma maturidade rasa, superficial. Isso é algo tremendamente perigoso. A igreja hoje é caracterizada de uma maneira geral, meus irmãos, sem querer ser pessimista. Eu não me considero pessimista e nem otimista. Eu creio que os otimistas, eles se tornam triunfalistas e acabam não vendo alguns problemas que precisam ser tratados. E os pessimistas não veem vantagem alguma em nada. Eu sou um realista esperançoso. O realista esperançoso, ele vê o problema, ele enxerga o problema, mas ele diz, há vantagem nisso. Por exemplo, nós vivemos a pós-modernidade, é o que se fala por aí.
Existem muitos problemas com a pós-modernidade. O pessimista só vê esses problemas. Os otimistas acham a pós-modernidade maravilhosa. Jamais gostaria de viver em outra época que não essa, a época da tecnologia, a época da informação fácil e abundante, etc, etc. Mas o realista esperançoso, ele vê os problemas e ele tenta observar como aqueles problemas podem ser resolvidos. A igreja está crescendo, isso tem o seu lado bom, mas a igreja está crescendo sem maturidade, isso é ruim. Como nós podemos reverter isso? RDs, relacionamentos discipuladores. Crentes sendo discipulados, crentes aprendendo da palavra e ensinando os crentes novos, as pessoas novas na maturidade cristã, para que todos cheguemos a um padrão mínimo aceitável de fé cristã que suporta uma perseguição, que suporta as frustrações da vida, porque ser cristão não vai livrar você e a mim das frustrações da vida. Eu quero ler então o texto proposto, Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Por favor, veja aí no seu celular. Colossenses 1, 28 e 29. Anunciamos a Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Pai, agradecemos a tua palavra que recebemos nesta noite e te pedimos iluminação do teu Espírito para entendê-la e compartilhá-la em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero trabalhar três tópicos, 3 pontos, 3 ideias básicas com vocês neste texto sobre maturidade. A primeira é o significado da maturidade. O que é maturidade espiritual? Nós precisamos saber o que é, até para poder aferir, até para poder medir se nós estamos ou não dentro de um padrão de maturidade aceitável. Eu rabisquei aqui uma definição, com a ajuda, obviamente, do texto de John Stott, mas pegando as 2 palestras que já foram compartilhadas aqui pelo Vumar e pelo pastor Marcos. Elas vão ser encaixadas aqui na minha definição de maturidade. E eu defino assim: maturidade espiritual é fruto de um relacionamento tão próximo com Cristo, ao ponto de nos tornar parecidos com Ele e levando-nos a uma inconformidade com o mundo. Eu vou repetir: maturidade espiritual é fruto, é resultado de um relacionamento tão próximo com Cristo, ao ponto de nos tornar parecidos com Ele, Jesus, levando-nos a uma inconformidade com o mundo. Então, o crente maduro, ele tem 2 características básicas. Primeiro, 3, aqui nessa definição. Ele tem um relacionamento com Jesus. Ele conhece Jesus. Ele sabe de Jesus. Quando alguém pergunta sobre Jesus, ele sabe o que dizer. Ele sabe onde Jesus está. Ele sabe como chegar até Jesus, porque ele tem um relacionamento próximo com Jesus. As pessoas perguntam a nós pelos nossos cônjuges. Eu chego nos lugares, as pessoas perguntam: onde está a Betânia? Porque eles pressupõem que a Betânia tem que estar comigo, ou eu tenho que saber onde a Betânia está. Assim é com o cristão maduro. Eles vão nos perguntar por Jesus. Por isso que a Bíblia diz: estejam preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que perguntar a razão da vossa esperança. Vão perguntar. Se você vive com Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus, as pessoas vão perguntar qual é a diferença da sua vida. Por que você age desse jeito e não daquele jeito? Isso é fantástico. A segunda coisa nessa definição é que esse relacionamento é um relacionamento que, como qualquer outro relacionamento próximo, faz uma troca de características. Nós acabamos
Se temos um relacionamento próximo com Jesus, acabamos pegando o coração de Jesus. Acabamos fazendo uma leitura do coração dele. Eu gosto muito daquele cântico que diz assim: dá-me um coração igual ao teu. É mais do que a semelhança no sentido de imitação, é uma semelhança no sentido de vibe. Deixa eu usar uma palavra que os adolescentes conhecem, uma palavra moderna. Entra na mesma vibe do coração de Jesus. Você começa enquanto vive com Jesus, enquanto se relaciona com Ele, necessariamente as características de Jesus vão sendo percebidas em você. E isso é maravilhoso, e isso choca, e isso confronta, e isso humilha, e isso nos leva a muitas situações, inclusive difíceis, conosco mesmos e nas outras relações que nós temos. Isso é semelhança com Cristo. E terceiro, nessa definição, esse relacionamento de maturidade faz com que a gente olhe para o mundo inconformado. A gente olha para o mundo, a gente olha para os valores do mundo, a gente olha para aquilo que o mundo está pregando, para aquilo que o mundo está fazendo, para aquilo que está sendo ensinado para os nossos filhos, para aquilo que a gente está vendo ao nosso redor, e a gente contrói as entranhas e a gente fica realmente perplexo, porque é um olhar de quem, de alguma forma, já foi tirado do mundo. A Bíblia diz que o novo nascimento é vida nova para Cristo e morte para o mundo. A ressurreição é uma ressurreição que nos leva a morrer para o mundo, ou seja, a olhar os valores do mundo como escória. E começar a perceber que todo esse lixo que está aí está sendo digerido pelas pessoas, engolido pelas pessoas e muitas vezes engolido por nós mesmos, está ao nosso redor, não foi feito para que nós nos apropriássemos deles. Lembra da história do filho pródigo? O que acontece na história do filho pródigo quando ele vai perdendo tudo? Perde os seus bens, perde os amigos. O que acontece com ele? Ele vai comer o quê? Bolotas, a comida que era destinada aos porcos. Então, o cristão maduro, ele tem um relacionamento com Cristo. O cristão maduro começa a adquirir características, semelhanças com Jesus, e o cristão maduro, ele começa a olhar o mundo de uma maneira crítica. Ele começa a olhar os valores do mundo, o que o mundo fala sobre namoro, o que o mundo fala sobre casamento, o que o mundo fala sobre negócios. O cristão maduro olha aquilo e fala: sabe quando não bate bem? O verso 28 do nosso texto termina com a expressão em Cristo. A expressão em Cristo é uma expressão genuinamente paulina, que significa que a maturidade só vem por causa dessa ligação com Ele, dessa ligação de amizade, desse relacionamento próximo, desse relacionamento íntimo, ao ponto de Jesus, em João 15:15, dizer o seguinte: já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, em João 15:15, Jesus define a maturidade como um relacionamento de amizade com Ele. Sabemos que Jesus é nosso Senhor, sabemos que Jesus é Deus, mas o próprio Jesus disse: eu quero chamar vocês de amigos, quero chamar vocês de meu chapa, meu companheiro, meu cooperador. Segunda coisa que a gente pode aprender com esse texto de Colossenses, capítulo 1, versos 28 e 29, é sobre o processo da maturidade. A maturidade é um processo, como os cristãos se tornam maduros. Então, o significado da maturidade é relacionamento tão próximo que nos torna semelhantes, enquanto semelhantes a Cristo, nos torna inconformados com o mundo. E nós não agimos mais em conformidade com o mundo, porque nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo. Maturidade é isso, não é outra coisa não.
Aí cada um de nós vai julgar a si mesmo e vai orar pedindo a Deus que o faça mais maduro. Mas como se dá esse processo? Como nós nos tornamos maduros? No verso 28 ainda nós lemos o seguinte: nós anunciamos Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito, teleios, em grego, é uma palavra que aparece, deixa eu ver, talvez umas 19 vezes em todo o Novo Testamento, e algumas vezes essa palavra realmente significa perfeito, mas na maioria das vezes ela seria melhor traduzida por maduro, por uma obra que você olha e vê que já fez, já construiu o suficiente. Não que ela seja perfeita, a ideia não é essa. Então, por isso, nós temos toda a liberdade para usar teleios aqui nesse texto, não como perfeito, mas como maduros, como pessoas amadurecidas em Cristo. A questão é que se nós somos maduros e nós nos tornamos maduros a partir de um relacionamento com Cristo, é preciso que a gente saiba que Cristo é este com quem nós estamos nos relacionando. Isso é muito interessante, isso é muito importante, que Cristo é esse com o qual nós estamos nos relacionando. O problema é que muitos falsos cristos estão sendo pregados. Muitas ideias distorcidas a respeito de Jesus estão sendo pregadas, ensinadas. A teologia da prosperidade, por exemplo, distorce Cristo até um ponto dele ficar desfigurado. Existem muitas teologias e muitos ensinos que fazem de Jesus um outro Jesus. E Paulo generaliza isso dizendo: ainda que um anjo apareça e pregue para vocês um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que eu vos tenho ensinado, seja anátema. Isso é muito interessante que a gente fique atento. Eu estou me relacionando com qual Cristo? Isso envolve a palavra conhecimento. Existe um livro, e aos irmãos que desejarem, eu tenho esse livro em PDF para aqueles que desejarem, chamado A Maldição do Jesus Genérico. Esse livro, que foi escrito por Eugene Peterson, um pastor americano, A Maldição do Cristo Genérico, desenvolve bem essa ideia, a ideia dos diversos quadros que são pintados, das diversas informações que são dadas a respeito de Jesus e não condizem com a ideia bíblica de Jesus, de quem ele realmente é. Na igreja de Colossos, na igreja dos Colossenses, já estava acontecendo isso. A figura de Jesus já estava deixando de ser uma figura central, e eles estavam começando a ensinar um crescimento e uma maturidade cristã baseado numa espécie de conhecimento de gnose, conhecimento especial, e esse conhecimento especial seria a fonte de salvação dessas pessoas. Então, o que eles fazem? Eles usam muito essa palavra teleios, os gnósticos. O gnosticismo só foi se formar completamente no século II, mas parece que em Colossenses já havia um embrião ali, porque nenhuma heresia começa grande, ela começa sutil, pequenininha, e ali estava dizendo: você será salvo pelo seu conhecimento. E essa heresia que havia em Colossos, ela misturava elementos do legalismo judaico com especulação filosófica grega e com um verniz cristão. Era aquilo que a gente chamava de uma espécie de sincretismo religioso. E é impressionante como nós temos hoje, no nosso meio, mais ou menos esse mesmo tipo de desvio. No meio evangélico, inclusive, há igrejas que pegam exatamente essa mistura.
um legalismo judaico, ou seja, um retorno ao judaísmo, uma celebração, uma supervalorização do judaísmo nacional, com suas festas, com seus símbolos. Há igrejas que você entra e vê a bandeira de Israel, e você vê a arca, o candelabro de 7 velas, de 7 braços, e vê elementos especificamente judaicos dentro de igrejas que se dizem cristãs evangélicas. Eu fico imaginando se um palestino visitando Porto Velho entra numa igreja dessa, querendo ouvir uma mensagem do evangelho, e depara-se com a bandeira de Israel, por exemplo. Se ele tiver uma bombinha guardada no bolso ali, ele vai aproveitar para, já que eu estou aqui mesmo e já que eles estão com a bandeira dos meus inimigos, isso é mistura, isso é sincretismo. Existem igrejas que misturam na sua pregação e no seu ensino elementos da cultura grega, da superioridade, da busca do prazer, da busca do sucesso. A teologia da prosperidade tem muita coisa dos elementos da filosofia grega, meus irmãos, da supremacia do homem, que vai avançar depois para chegar lá na frente em filósofos que pregavam que o homem-leão, havia o homem-leão e o homem cordeiro, e os cristãos eram os cordeiros submissos que seriam comidos pelos leões. Então é preciso tudo isso ser misturado com verniz cristão, com verniz bíblico, para ser aceito pelas pessoas. Então não pense que tudo que dizem para você que é evangelho. Você precisa saber com qual Cristo você está se relacionando. O mesmo livro de Colossenses, capítulo 1, lá nos versos 15 a 20, é uma das passagens cristológicas mais sublimes de todo o Novo Testamento. Ali você tem a revelação do Cristo bíblico e de como ele deve ser adorado e do que ele representa para a igreja. Nada deve tomar o lugar desse Jesus. Colossenses 1, 15 a 20, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Diante dessa declaração, nós não podemos fazer outra coisa se não nos ajoelharmos diante do Senhor e declararmos que Ele é Senhor e Deus da nossa vida e dos nossos corações. Então, para sermos maduros, nós precisamos ter um relacionamento com Cristo e precisamos saber qual é o Cristo com o qual nós nos relacionamos. O processo de maturidade passa por algumas questões muito importantes, meus irmãos. Essas questões são visualizadas na própria natureza. Quando você olha, eu estava ontem pegando manga direto do pé, e como é bom pegar fruta direto do pé, ela bem madurinha, sem ter caído no chão, né? Eu não gosto de pegar as que caem no chão, eu gosto de pegar as que estão ali no ponto de serem colhidas. E qual é o processo de maturidade que essas frutas passam, né? Elas têm que ter contato com a seiva, elas têm que ter contato com o sol, e elas têm que ter tempo. Então, elas estão lá o tempo certo, recebendo da seiva da árvore, pelo tempo necessário, não são amadurecidas quimicamente ou de outra forma, não são colhidas de forma antecipada, mas elas estão ligadas à seiva. Elas têm contato com o sol, elas precisam de luz, precisam do calor do sol para amadurecerem, e tem um tempo determinado para cada fruta ficar no ponto de ser colhida. Nossa maturidade também passa por isso. O processo de maturidade passa por nós estarmos ligados a Jesus, recebendo da sua seiva, recebendo do seu alimento, sendo nutridos em Cristo. O termo em Cristo, que Paulo fala nesse versículo 28, é em Cristo.
É a partir de Cristo, habitando em nós, pelo Espírito Santo, que a maturidade cristã vem. E também nós precisamos ser expostos à luz. E aí é a luz da palavra, que revela o Evangelho, que nos amadurece, que revela quem é esse Cristo. E o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. E outra coisa que é necessária, a maturidade precisa de várias e várias experiências. Experiências nem sempre prazerosas, às vezes experiências dolorosas. Não existe maturidade de fim de semana. Sabe a maturidade que as pessoas buscam, por exemplo, no encontro com Deus, no final de semana? Sabe aquelas pessoas que vão para um retiro e esperam e têm sinceramente a ideia e o desejo de voltarem de lá em outro patamar espiritual? Isso não existe, pessoal, isso não existe. Você pode voltar entusiasmado, você pode voltar empolgado, você pode voltar animado, mas depois você vai voltar ao nível de maturidade que você estava. É nesse nível que você vai caminhar, e as experiências com Deus, as experiências da vida, o aprendizado da palavra, o tempo de exposição à luz da palavra, o tempo de convívio com Cristo, você se tornando parecido com Jesus, os erros, os tropeços, os perdões, as quedas, o levantar, todo esse processo que leva tempo, vai trazendo maturidade para você e para mim, e é assim que funciona. Não adianta tentar burlar esse processo. Terceira coisa que a gente pode aprender nesse texto sobre maturidade: quem pode ser maduro? É o destino, né? O destino da maturidade. A quem a maturidade é destinada? Será que somente alguns crentes serão maduros? Será que somente aqueles que vão para o louvor, ou aqueles que se tornam pregadores, ou aqueles que se envolvem num serviço cristão pode ser maduro? Qual é a palavra que mais aparece nesse versículo 28 aí? Dê uma olhada, de Colossenses, quem está com a Bíblia, Colossenses 1, 28. Qual é a palavra que mais aparece? Que mais se repete? Homem, vocês acham? Todo. É a palavra todo. Veja quantas vezes aparece a palavra todo aí, 3 vezes. E essas 3 vezes está associada a homem, óbvio, então eles parecem juntos, mas a ênfase aqui é no todo. Por que Paulo fez essa ênfase? Porque os hereges de Colossos, da igreja de Colossenses, estavam dizendo que a maturidade era só para alguns. Isso é o início da ideia de clero e laicato. Clero é a igreja, laicato é o povo, laikos, povo. Isso é a origem dessa distorção. Na igreja de Cristo não existe clero e povo. Na igreja todo o povo é o clero, todos são igreja. A maturidade é para você e para mim, é para os adolescentes, é para os homens, é para as mulheres, é para as crianças, é para os anciãos. E Paulo diz, olha, ele repete várias vezes, todo. Anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem e em toda a sabedoria, que apresentemos todo homem teleios, maduros em Cristo. Paulo está fazendo aqui uma ênfase para dizer, para confrontar a ideia que estava sendo ensinada aos colossenses, de que só alguns seriam maduros. Paulo reage fortemente contra isso, diz, não é assim que funciona. A maturidade cristã é para todos. Você não deve se conformar com a imaturidade. Você não deve se conformar com a superficialidade da fé. Você deve desejar ardentemente, buscar ardentemente a maturidade, porque é um mandamento de Deus. Se você vive com Cristo, se relaciona com Cristo, se expõe ao Evangelho nas Escrituras, a maturidade virá. Por que a maturidade não vem para você? Porque ela não chegou para você. Não é uma característica, uma pessoa é imatura, a outra é madura. Olha como que ele é maduro. Olha que crente maduro. Não, ele é maduro porque ele está ligado na seiva, ele está recebendo seiva. Ele é maduro porque ele está se expondo à luz, ele está estudando a palavra, ele está buscando no Senhor. E ele é maduro porque ele está olhando as experiências e vivendo as experiências e aprendendo com as experiências, sendo transformados à imagem do varão perfeito. Então essa maturidade é para toda a igreja.
Essa maturidade mínima de entender Cristo, de viver com Ele, de se relacionar com Ele, de parecer com Ele, é para todo mundo. Não é só para o pastor, não é só para o líder do louvor, não é só para o líder de jovem, é para todo mundo. Você pode e deve ser um cristão maduro. O chamado é esse. Paulo aplicou teleios a todos. E no verso 29, Paulo fala que isso é tão importante que ele diz que se afadiga nisso. Paulo fala do esforço Paulo, para que os colossenses deixassem a meninice espiritual. Eu quero concluir essa palavra hoje com os irmãos, convidando você, desafiando você a não se conformar com a imaturidade. Eu quero falar com você na quarta-feira sobre os frutos da imaturidade. Nós falamos hoje o que é um cristão maduro. Um cristão maduro, ele se relaciona com Jesus tão perto que ele se torna parecido com Jesus, ao caráter de Cristo, ao modo de Cristo reage, ao modo que Cristo trata as pessoas. Ele vai se tornando semelhante. Isso pode ser um processo que leva tempo, mas ele é um processo progressivo. Eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi outro dia num pregador, que ele disse: Deus não espera de nós perfeição, Ele espera progresso. Vamos dizer isso juntos? Deus não espera de nós perfeição, Ele espera progresso. Eu quero desafiar você a sair da sua estagnação espiritual. Eu quero desafiar irmãos aqui que tem 30 anos de crente, de fé cristã, mas ele é o mesmo crente que ele era 30 anos atrás. É um ano repetido 30 vezes. Ele não amadureceu, ele não progrediu, ele não avançou na fé, ele não transformou, ele não mudou a maneira como ele reage às circunstâncias da vida. Ele continua apegado aos bens materiais, ele continua reagindo com ira, ele continua perdendo o controle, ele continua imaturo, um menino na fé. Isso é uma tristeza para a igreja, ter tantos meninos na fé, porque esse crescimento numérico que aumenta o número de meninos que permanecem na fé faz mais mal do que bem à igreja. Então não queira permanecer menino na fé. Paulo fala aos coríntios, diz: não vos pude falar como a espirituais, como meninos vos tratei, leite vos dei a beber, quando vocês pelo tempo já deveriam estar comendo alimento sólido. Então eu quero convidar vocês, adolescentes, podem amadurecer. Existem adolescentes maduros e adolescentes imaturos. Por quê? Os adolescentes maduros estão ligados à seiva, estão expostos à luz e estão esperando pacientemente pelo tempo do Senhor na sua vida. Espere o tempo do Senhor. Você pode ser maduro. Exponha-se a Cristo. Faça da sua Bíblia um livro de cabeceira. Estude, aprenda, saiba com que Jesus você está se relacionando. Conheça o verdadeiro Jesus, aquele que se revela nas Escrituras como a imagem perfeita do Deus invisível, como aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. Estabeleça como meta na sua vida o progresso na fé cristã. Avalie a sua vida, se você não está repetindo ano após ano a mesma experiência de fé. Aí é claro que vai ficar um cristianismo monótono. Aí é claro que você não vai ganhar vidas para Cristo. Se você não está, sabe uma forma maravilhosa de você crescer e amadurecer na fé? É você ajudar pessoas que chegaram depois de você. Ajudar os novos na fé, porque você vai ter que estudar a Bíblia para ajudar. Você vai adquirir uma revistinha, uma apostila dessa, ou duas, e diz: Senhor, me dá alguém para eu ajudar. E você vai estudar a apostila, você vai ver, puxa, é fácil de fazer. E você vai pedir a Deus que Deus mande alguém para você discipular em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar a irmã Ângela a estar aqui à frente. Depois vocês vejam com ela, acertem com ela. Ajudem para que a gente possa fazer dezenas e dezenas dessas apostilas, para que outras pessoas possam discipular, continuar discipulando outros. E quarta-feira
eu quero falar sobre os nefastos frutos da imaturidade. A imaturidade tem um preço. A imaturidade tem um preço. A maturidade tem um preço, mas a imaturidade é um preço muito mais caro. Eu prefiro pagar o preço da maturidade do que o preço da imaturidade. Quarta-feira nós vamos ver qual é o preço da imaturidade, o que ela faz com a gente. Ela nos deixa descomprometidos, ela nos deixa aliviados de algumas cargas. A imaturidade nos livra de aborrecimentos, a imaturidade nos camufla, nos esconde, mas ela cobra um alto preço. Qual é o preço da imaturidade? Quarta-feira falaremos sobre isso, mas hoje eu quero orar com você aqui à frente. Enquanto nós cantamos, eu quero pedir que você venha à frente para nós terminarmos. Eu não quero ser crente imaturo, eu não quero pagar o preço da imaturidade, nem quero que a igreja do Senhor pague o preço da minha imaturidade. Deus não espera de mim perfeição, Deus espera de mim. Muito bem, me arrepiei agora, ó. Vou falando de novo, vou até repetir, depois vou até repetir. Deus não espera de mim perfeição, Deus espera de mim progresso. Quem quer progresso? Aí é a teologia verdadeira, teologia da prosperidade, o progresso na fé. Quantas vezes na Bíblia tem progresso na fé? E você já vem aqui à frente, já pega com a irmã Ângela ali, se acabar a apostila, você já encomenda para ela e já diz: eu vou discipular alguém. E a primeira pessoa que eu vou discipular sou eu mesmo. Eu vou discipular a mim mesmo, porque eu preciso ser discipulado. E se eu não entender alguma coisa que tem aqui nessa apostila, eu vou pedir ajuda, eu vou aprender e eu vou ajudar alguém. Não tem nada que nos amadureça mais do que nós estarmos envolvidos nos relacionamentos discipuladores do Senhor. Enquanto nós cantamos essa música, sai do seu lugar e venha aqui à frente, vamos orar juntos. Pode ser aí, em nome de Jesus. Render a ti adoração,